Olá, meu nome é Rafael Luiz Schettino, da página Dica de Informática. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho do resumo do que é algoritmos e programação. Por exemplo, o algoritmo ele pode ser entendido de forma mais fácil você pegar uma receita de bolo. O que tem receita de bolo? Tem os ingredientes em cima, passo a passo embaixo. Você pode ver que cada linha do passo a passo é um passo diferente do primeiro, né? E você tem o objetivo. Vamos supor, lá em cima na receita de bolo, eu digo que a receita é para assar um bolo de chocolate. Então, passo a passo tem que ser assim: ó. Pegue 3 ovos, aí vai ficar embaixo. Pegue 500 gramas de farinha de trigo, misture, depois pegue 2 copos de leite, misture por 15 minutos. Vamos dizer assim. Aí depois tem o resto do passo a passo até criar o bolo, né? E por fim, assar o bolo. Então seria basicamente isso. Então você tem os ingredientes, você tem um passo a passo ensinando como fazer aquilo e você tem o objetivo, que é assar o bolo. Tá? Então vamos tratar essa receita de bolo com o algoritmo. Né? Você viu que eu passei instruções claras, quantidade de ingrediente, o que fazer com o ingrediente, objetivo possível, o que é? Eu falei que é assar um bolo de chocolate. Ok. Então a pessoa não pode pegar essa receita e achar que vai assar um bolo de limão. Porque não é a proposta, não tem nada de limão ali. Então o objetivo possível dele é assar um bolo de chocolate. Tá? O objetivo de resolver um problema. Qual o problema? A pessoa não sabe fazer um bolo de chocolate. Então esse algoritmo vai ensinar a fazer. E passos bem definidos é o que eu disse. Tá? Que são os passos ali para a pessoa seguir, não se perder. Aqui tem um outro exemplo de algoritmo, né? Eu não vou comentar dele, depois vocês podem ler aqui. Mas eu digo que algoritmo pode ser praticamente qualquer coisa. Por exemplo, eu estou sentado aqui e quero beber água ali no bebedouro. Aí o que eu faço? Se eu for traduzir em passos, eu vou ter que dizer assim, ó, eu vou levantar a cadeira, virar para a direita, andar até um bebedouro, encher a caneca com água e beber água. O objetivo é beber água, então tem todo o passo a passo ali, tá certinho? Em programação, o que é algoritmo? Olha, como eu disse que, por exemplo, a receita de bolo é para a pessoa ler e não se confundir com instruções claras para fazer o bolo, assar o bolo, em programação basicamente é isso, só que você vai estar instruindo o computador a fazer uma coisa. Tá? Por exemplo, você pode instruir o computador a ordenar a lista de nomes, você pode falar para ele calcular a média de nota, simular um jogo. Por exemplo, esse negócio de calcular a média de nota, né? Um algoritmo aqui mais simples. Eu digo ao computador que eu tenho dois valores. Valor 10, valor 2. E depois eu falo assim, ó computador, eu tenho valor 10, valor 2. Preciso que você entenda esses valores, depois some-os. E como eu preciso da média, eu quero que você some e depois divida por 2. Por que dividir por 2? Porque são dois números na quantidade ali. A quantidade de números são 2. Então ele vai somar 10 com 2, vai dividir por 2 e vai dar 6. Tá? Porque 10 com 2 dá 12, dividido por 2 dá 6. Então, basicamente isso. Eu disse até como fazer a média, né? Que é dividir por 2. Tá? Agora, características de um bom algoritmo. Né? O que ele tem que ser? Tem que ser claro. Né? Isso eu já disse antes. Né? Aquele espaço ali tem que ser claro, ou seja, a pessoa tem que ler. Agora não é a pessoa, né? Agora é o algoritmo na computação. O computador tem que ler de uma forma que interprete de uma forma só, tá? Sem ser de duas formas ou mais. Por quê? Porque se ele interpretar de duas formas, vai dar errado. Né? Você não vai querer seu resultado, seu objetivo. Finitude. Deve terminar após um número finito de etapas. Sim, se você tem um passo a passo ali, né? Ele tem que ler aquele passo a passo e não fazer nada além daquilo. Tá? Então você tem que também ter a preocupação de definir que aquele passo a passo chega ao objetivo. Eficiência. Vamos supor, eu estou mandando o computador fazer algo, né? E eu descobri que eu consigo colocar 10 passos para ele fazer alguma coisa. Mas depois eu vejo direitinho e consigo só colocar 3 passos. Né? Então, minha eficiência será melhor
no seguinte: se o computador vai gastar 3 passos para resolver um problema, então é bem melhor do que gastar 10 passos para resolver o problema. Então eu sou mais eficiente com menos passos. Determinismo é o que eu disse antes. Vamos supor assim, eu disse no bolo, né? Você tem uma receita de bolo de chocolate, você não pode assar um bolo de limão com ela. Aqui é o seguinte, eu quero calcular a soma de dois números. Né? Eu pedi para o computador isso. Então, eu tenho que esperar que o objetivo seja calcular a soma de dois números. Né? A média de dois números, na verdade, que eu pedi. E não de três. Se eu estiver procurando de três, vai dar errado, não vai achar. Né? Então, seria isso. Né? Um problema assim que a gente sempre usa quando começa a estudar algoritmo é o seguinte: é o problema da média, igual eu disse. Aqui já começa a incrementar mais um pouquinho. Ó. Eu preciso calcular a média de nota de um aluno e verificar se o mesmo está reprovado ou aprovado. Olha, ele possui 3 provas e a média mínima para aprovação é 7. As notas devem ser informadas e é um algoritmo que pode ser utilizado para qualquer aluno. Ou seja, eu tenho que fazer um algoritmo. Aqui é o seguinte: um algoritmo que permita que o aluno informe ao computador as 3 notas de prova que ele teve. Tá? Ele vai digitar aqui 3 notas de prova, né? E o computador vai fazer o quê? Vai somar essas 3 notas e dividir por 3. São 3 provas. Né? E pronto. Olha lá, ó. A média mínima para aprovação é 7. Então, se ele tirar, vamos supor, 7 mais 7 mais 7, né? Dá 21. 21 dividido por 3 dá o quê? Dá 7. Ele está aprovado, é a média mínima. Mas se ele tirar, vamos supor, 5 mais 5 mais 5, que dá 15 dividido por 3, ele não vai alcançar a média mínima, então ele vai estar reprovado. Tá? Então você tem que pegar esse problema que eu coloquei aí, né? E você tem que indicar ao computador como fazer passo a passo para chegar nessa situação de descobrir se o aluno está aprovado ou reprovado. Né? Aqui eu coloquei uma observação importante, que é o seguinte: existem diversas linguagens de programação que podemos utilizar. Tá? Tem Python, Java, JavaScript, enfim, um monte. E a grande maioria utiliza o idioma inglês. Tá? Então, assim, você precisa saber muito inglês? Não, mas você tem que ter noção dos termos. Tá? E na informática, na programação, quando você for trabalhando mais e mais, você vai aprimorando seu vocabulário também. Agora eu vou ver aqui alguns exemplos, né, de algoritmos em linguagem de programação, tá? Depois desse slide aqui. Um exemplo de algoritmo português, ó, maiorzinho ainda, que é aquele caso que eu falei. Primeiro passo, para o computador. Computador, escreva informação para que o usuário digite a primeira nota. Após isso, leia, né? Aí eu coloquei a terceira nota ali, mas leia a primeira nota, né? Depois, escreva informação para que o usuário digite a segunda nota. Após isso, leia a segunda nota. Depois, escreva informação para que o usuário digite a terceira nota. Após isso, leia a terceira nota. Tá? Embora eu errei escrevendo a terceira nota ali nas dois primeiros passos, né? Ali eu quis dizer que leia a primeira nota e depois leia a segunda nota. E no passo 3 está certinho, leia a terceira nota. Tá? Então, depois, você vai fazer o quê? Depois que fez o computador ler as notas, né? Depois vai fazer o seguinte: calcula a média das 3 notas. Se a média for maior ou igual a 7, escreva aprovado na tela. Se não, escreva reprovado. Então, isso aí é o algoritmo representando a solução do nosso problema aqui. Tá? Agora, o mesmo exemplo, só que numa linguagem de programação chamada Python, que é bem popular hoje em dia. Tá? Então, você tem ali, ó, print. Esse print quer dizer escreva, mostrar na tela. Então, eu vou mostrar na tela assim para o aluno. Ó, vamos calcular a média de 3 notas. Aí depois embaixo vai estar escrito assim: digite as 3 notas. Abaixo, né? Input quer dizer que vai aparecer uma barrinha para o aluno, usuário, digitar tal que for. Vai estar escrito nota 1 e vai ter uma barrinha para ele digitar. E vai digitar 2, por exemplo. Entrada 2, lá, vai ter a barrinha também, vai digitar nota 2. Para entrada 3, nota 3. Tá? Depois ele vai fazer o quê? Ele vai armazenar esses valores. Ou seja, o aluno vai digitar e o computador vai armazenar em nota 1, nota 2, nota 3. Onde está escrito float, tá? Vai armazenar ali.
né? Eu não vou entrar em detalhes do que é float, isso aí, porque isso vai ficar no próximo vídeo. Mas enfim. Aí depois você vai ter o quê? Média. Ah lá. Média igual. Você pode ver que é a forma matemática. Média igual. Nota 1 mais nota 2 mais nota 3. Ou seja, vai somar as 3 notas e dividir por 3. Tá? E depois embaixo. Eu escrevi ali que é a parte 5, porque eu dividi a primeira que vai aparecer na tela para o aluno ler. Vamos calcular a média de 3 notas. A segunda parte que o aluno vai digitar. Vai estar escrito ali nota 1. O aluno vai digitar. A terceira parte vai ser que o computador vai armazenar o que o aluno digitou. A quarta parte é a média, tá? Aí eu coloquei em evidência mais a parte 5, porque mostra ali, ó, mostrar a média com 2 casas decimais, tá? Que é a parte 5 ali. Então, o que eu fiz? Eu estou pedindo embaixo, ó, para ele mostrar na tela uma frase chamada lá, a média das notas é e o resultado da média lá. Média escrito ali, né? Então ele vai mostrar na tela, tá? E mais embaixo, na parte 6, que é a última, o que vai acontecer? Né? Ele vai mostrar resultado aprovado dessa frase se a média do aluno for maior ou igual a 7. Se não for, vai ficar reprovado. Tá? No próximo vídeo que eu fizer, eu vou entrar mais nessa questão, nessa parte aí. Ok? Então fica por aqui, pessoal. Muito obrigado. Até outra ocasião.